Ó, a conexão tá boa. Que legal, hein, meu irmão? Como é que tá o meu som aí? Tá muito bom. Tá Muito muito bom. bom? Tá. Muito bom. E o meu, Tô- como é que tá para você? Tá bom, tranquilo, ótimo. Eu tô Ontem à noite? estreando um sistema novo de áudio aqui, nas Ah, minhas cara, lives aqui, então... tá com outra qualidade. Tá com Que outra... bom, cara. Ontem eu apanhei um pouco, viu? Eu fiz uma live aqui ontem, eu faço todo dia, né? Fiz uma Eu, ontem, mas eu o faço meu... 3 por dia. Não, eu tô Essa é falando, a a minha minha terceira fixa, hoje. né? Hoje já é Essa é a minha minha terceira terceira. também. É um Minha negócio... terceira, glória a Deus, essa. Que Eu bom, né, imagino... que a gente tá... Que estamos trabalhando no meio dessa pandemia, né, meu irmão querido? Que alegria ver o teu rosto, Bezerrinha. Bom demais te ver. Ó, estão dando sinal que o nosso som tá legal. Ontem eu Que toquei um baile legal, aqui, gente viu? querida. Que Escuta, bom, deixa que eu bom. fazer uma apresentação diferente aqui. Não, fica tranquilo. Se Vou quiser que fazer eu saio também. Espera aí que eu vou só melhorar um pouquinho o meu volume aqui. Pronto. Pronto. Bom, vou fazer uma apresentação diferente. Lembranças boas das brincadeiras na ribanceira do Rio Verde, nos finais de semana, ao lado do pai dele. Ou como Quem que sabe na onde é o Rio cena, Verde? Quem sabe onde é o Rio Verde? ou como naquelas cenas eternizadas das crianças brincando que a gente sempre encontra nos quadros de arte, nas pinturas de arte, em que os irmãos pulavam e pegavam os flocos de neve, os primeiros que ele veria Primeiro, em Ponta Grossa, no Paraná. Ponta Grossa, Paraná, onde É. nós soltávamos as pandorgas com meu pai. Né? Meu pai fazia pandorgas grandes, ia com a gente soltar pandorga. Boas lembranças de Ponta Grossa, uma cidade no Paraná, fria, gelada, lá em cima do morro. Foi onde eu vi pela primeira vez neve e brincávamos nas margens do Rio Verde. Isso mesmo. Mas, meu irmão, A trilha sonora disso tudo que a gente está vendo podia ter a densidade do Vivaldi, um dos compositores prediletos do nosso convidado dessa noite. Mas essas cenas, de repente, pausam. E todas as cores, alegrias que elas representavam, dão lugar a um espaço escuro, gelado, vazio. É quando aquele menino sorridente dá lugar a um garoto que, aos 13 anos, vive nas ruas em busca de drogas, rompe com a família, sai da escola. Hoje, olhando para esse garoto, ele diz: eu vivia de amarguras, era um João Ninguém, sem nenhuma identidade ou propósito. E hoje, como ele se sente 4 décadas depois? É o que a gente vai saber dele, do cantor, poeta, grande compositor, Asaf Borba, nosso convidado dessa noite. Mano querido, alegria imensa te receber aqui. Aliás, essa telinha do celular está trazendo muitos rostos queridos, que coisa linda, amados como você. E você que coisa linda. é um dos mais especiais. Que coisa linda, Betinho. Eu vou te chamar assim porque eu chamo teu pai de Betão. De Beto. Eu conheço teu pai há décadas. Ele te ama demais. Em 1980, quando ele foi na minha casa, o Espírito Santo disse: lava o pé desse homem, que é um profeta do Senhor. Foi uma das primeiras visitas no meu apartamento, recém-casado, né? Em 1982. E eu tive a honra de receber o teu pai na minha casa por meio-dia, só para dar um almoço para ele. E fui muito abençoado. Desde então, sou um amigo desse homem querido, dessa pessoa maravilhosa que não tem adjetivos que possam dizer quem é o seu pai verdadeiramente, porque é uma pessoa muito especial, muito amorosa, né? E eu tenho certeza que você herdou não só o nome, mas esse coração grande que seu pai teve, que ama as pessoas, que ama as vidas, que prioriza a gente muito além de coisas. Obrigado. Então, obrigado. E você sabe que ele tem um amor especial por você, né? E mais do que isso, você faz parte da trilha sonora da minha vida. Tem várias músicas que você fez, que você cantou,
fazem parte da minha história, cara. Ao longo da minha vida, que honra para mim. Azaf Borba se mistura com as minhas lembranças de infância, adolescência, juventude. Mas, enfim, começar aqui falando. Você estava predestinado a ser um adorador, um salmista. Um instrumentista como Azaf, o salmista. Isso mesmo. Mas para chegar nesse lugar, você passou longe dele. Muito longe. Conta pra gente como é que foi esse rompimento com a família, esse rompimento com tudo. Quando isso acontece? Foi uma coisa e por quê? Fruto do contexto que a gente vivia em casa, né? Meu pai era um homem, era um militar, mas que não tinha muito pulso conosco, e a gente, quando chegamos na adolescência, já morando em Porto Alegre, nós não tivemos nenhuma orientação, né, que pudesse nos dar um norte como filhos, né? Todo mundo adolescente, então cada um fazia o que queria. Daí eu ia na escola, eu me virava, eu estudava o que eu queria, rodei o primeiro ano, Colégio Militar de Porto Alegre, passei no segundo ano para o segundo ano, passei ali no limite, e no segundo ano comecei a me desinteressar totalmente por aquilo. Eu não valorizava mais a escola, nem sabia o quanto importante e boa era a escola na qual eu estava. Ó, só quem está passando por aqui, minha mãe está passando por aqui. Mas olha aqui, que coisa maravilhosa, que honra. Ela é sua fã, você sabe. Que honra. Então, aquele colégio militar não tinha mais nada para mim. Eu comecei a desvalorizar aquilo totalmente e acabei, na metade daquele ano, já me envolvendo com drogas, caindo fora daquilo, Bezerrinho, né? E perdi toda a vontade de estudo, de prosperar, de nada. Como eu defini hoje para a sua assessora, eu me considerava realmente um João Ninguém. Eu não tinha nenhum plano, eu não tinha nada que eu valorizasse em mim mesmo. Nunca fui valorizado, né? Nunca eu recebi do meu pai dizendo: não, você fez isso bem, não, vai firme, não, você vai continuar na escola, não, meu filho, você não vai abandonar. Não tive nada disso, eu larguei, e do jeito que eu larguei. Né? E tem um agravante, né, Azaf? Tem um agravante nesse momento, que Sim, o seu pai era alcoólatra. ainda bebia, né? Desde que você era muito pequeno. Ele bebia muito. E aí, o que foi acontecendo com o tempo? Você começou a perceber o vício dele? O vício, ou ele passou ter a beber vergonha. mais? Não, e ter vergonha daquilo, né? Porque em Porto Alegre ele estava sempre dando escândalo, e a polícia não podia vir a polícia comum, porque ele era já um oficial do Exército, tinha que vir a polícia militar do Exército, então vinha a PE mesmo, né? Então vinha a PE, batia lá em casa, levava, trazia. E aquilo para nós era vergonha, né? Eu morando ali do lado do Colégio Militar, meus amigos vendo aquilo, a vizinhança vendo aquilo, aquilo me trouxe muito desgosto, e aquilo me levou para o mundo com muita facilidade. Me levou para as drogas, que era na porta da minha casa, a boca de fumo era na porta da minha casa, assim, né? E aquilo ali me atraiu. Eu queria ter cabelo comprido, eu queria ser hippie, né? Eu queria ser alguma coisa que eu não estava sendo, e que, se continuasse naquela estrutura, eu não ia ser. E eu, então, chutei o balde, me juntei com um grupo de hippie ali de perto de casa mesmo, e comecei a fazer de tudo, né? Ali entrou droga, entrou prostituição, entrou rock and roll, entrou tudo que é porcaria que esse mundo tem para oferecer, né? O sexo entrou, a pornografia, e ali eu, com 13 anos de idade, comecei a experimentar tudo isso. E ainda levei minha irmã mais velha comigo. E nos enterramos naquela vida e naquele ambiente. É interessante, né? É interessante. Quase resgatou a minha vida. É interessante porque você vai ficando cada vez mais distante dessa realidade que você tinha lá na adolescência, né? Isso. E quem vai te conhecendo ao longo da vida, muitas vezes nem sabe. Nem sabe, nem imagina.
a história de mudança, de superação. Que eu era um hippie desvairado, né? Drogado. É inimaginável pensar maconha todo dia, né? Maconha todo dia. Passava no supermercado para roubar comida, para roubar bolacha, cigarro, né? E roubava ali sorrateiramente. Tudo isso, né? Tá na minha história, na minha triste história de menino. Mas chega um dia que você olha pelo olho mágico ali da porta da sua casa. Conhece bem do outro lado tem um pastor. Você não atende. Não. Mas é esse pastor que mostra para você uma outra vida, te ajuda a mudar de vida. É a perseverança desse pastor, viu? Que eu tenho a honra de ver todo dia ainda. Para isso acontecer, um acidente teve que dar uma desacelerada nas suas loucuras. Ah, totalmente. Como é que foi isso? Eu fazia artesanato e vendia numa feira hippie da praia de Tramandaí, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. E eu, um dia, montei todo o meu artesanato, fiquei trabalhando, né, aquela semana toda, perto do Carnaval de 74. Daí, peguei, deu sábado de manhã, me mandei para a praia, de carona. Daí, cheguei na praia, fui montar minha banquinha e caiu uma água. E o céu fechou, ia chover todo o fim de semana. Eu disse, sabe uma coisa, vou voltar. Vou voltar porque tem uma guria que me convidou para um baile de carnaval. Era no carnaval, né? E eu vou lá pro clube com ela. Daí, rapaz, eu vou para a estrada pegar carona de volta e para um doido. O cara tava muito louco já tava puxado na maconha. E eu vou esse cara num corcelzinho daqueles... Primeiro corcelzinho coupé, né, o primeiro modelo, correndo que nem um doido. Era um carro raro, um carro caro, né? Então ele era filho de um... O seu pai tinha uma loja de autopeças, né? E esse cara correndo igual um doido na estrada, de repente pega um banco de água e aquele carro capota. E capota, e capota, e capota. Eu fui jogado pela janela. Quando eu me vi, eu estava fora do carro. E vi o carro terminar de capotar na estrada. E aquele rapaz lá dentro ficou todo quebrado e eu fui tirado do carro. Né? De alguma forma, eu fui tirado daquele carro. Até hoje eu não sei como. Até porque na época, hoje em dia, a gente naturalizou o uso do cinto de segurança. Não, né? mas naquela época não tinha. Eu estava solto lá dentro. Eu estava solto. Totalmente solto, e Deus me salvou milagrosamente. Um dia eu vou querer ver aquele filme. Eu vou chegar no céu, vou pedir, Deus, passa o filme daquele acidente, me mostra como eu saí daquele carro. Porque eu não gosto de dizer o anjo me tirou, né? Porque eu não vi anjo nenhum. Quando eu vi, eu estava de pé, todo ensanguentado, no meio da highway, um Fusca veio e parou em cima de mim, né? E lembro, um Fusca azul escuro, porque foi o carro que me trouxe para Porto Alegre. Caramba! E Deus me tirou daquele acidente. A outra pessoa ficou totalmente cortada, muito machucada. Eu até corri para lá, né? E eu lembro que esse cara, antes de sair do carro, né, ele abriu o porta-luva e pegou uma arma. Caramba! Era um jovem e ele estava armado, né? Ele não sei o que poderia ter acontecido naquele dia, que tipo de pessoa era, mas Deus sabe de tudo, né? E Deus me salvou daquele acidente, de alguma coisa muito trágica. Você tinha quantos anos, Azaf? Nessa época eu tinha de 15 para 16 anos. Já 16. foi no ano da minha conversão. Já tinha feito 15 anos e ia fazer 16. Mas eu já estava muito ruim. Eu já estava ruim de saúde. Eu era muito magro, muito fraco, muita droga, né? E assim, não tinha nada. Eu não tinha nenhuma perspectiva. Não sabia o que ia ser meu próximo dia, meu próximo mês. Meu sonho era tocar violão em festival.
né? Acompanhar um grupo ali da rua mesmo no festival. E eu só pensava nisso. Compunha uma musiquinha assim, outra ali, tinha umas ideias de música já tocava violão razoavelmente bem, que eu aprendi na rua. Na rua mesmo, assim, nos bares, nos botecos, olhando o sambista tocar. E essa foi toda a minha adolescência. Daí chegou esse ano, 74, eu estava muito machucado. E a minha mãe pediu para esse pastor se ele podia visitar a nossa casa, né? Porque a minha mãe tinha se voltado para Deus, minha mãe tinha abandonado o evangelho quando a gente tinha 11 anos, ela foi para o espiritismo. E então, esse pastor com a esposa dele levaram minha mãe de volta para a igreja metodista para cantar num coral, que a minha mãe gostava de cantar. E ela ficou firme ali ela se reencontrou com Deus e começou a orar pelas nossas vidas, né? Daí esse pastor foi lá em casa, bateu na porta a primeira vez e eu estava dentro de casa, muito louco, já não abri. Na semana seguinte ele voltou e eu não abri de novo. E daí minha mãe chegou à noite, ficou muito braba e disse: meu filho, você não abriu de novo para o pastor, né? Daí ele não vai mais voltar aqui. Daí eu disse para ela: mãe, uma hora eu vou lá para ver ele. Daí ela disse assim, com toda autoridade, assim: não, você vai agora. E pegou meu braço assim, eu era muito magrinho, fraco. Você vai agora comigo. Pegou o braço e me arrastou por 3 quilômetros andando até chegar na igreja. Bateu na porta do pastor e disse: pastor, tá aqui ele. Daí ele: Asaf, bem-vindo. Daí ele simplesmente me deu um abraço, me pegou e disse: eu vou te apresentar um grupo. Daí foi na salinha ao lado, tinha um grupo de jovens, de 8 jovens. E uma dessas jovens, que era a líder, chamava Esli Regina. Olha isso! Souza de Carvalho. Olha isso! Uma psicóloga proeminente hoje, uma pessoa maravilhosa. Ela era a líder desse grupo. Ela pegou e disse: Asaf, sua mãe disse que você toca violão, nós temos um violão aqui, precisamos de alguém que toque. Pega aqui. E me pôs o violão na mão e disse: essa música, Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. E a Sli, assim, me assumiu. Ela me esperava na saída do biscate que eu tinha, para eu não ir me drogar no fim da tarde, me trazia todo dia para a igreja e me acompanhava no que podia e começou a ser minha discipuladora, assim, né? Ela tinha uns 4 anos mais que eu e ela cuidou do meu primeiro ano de vida cristã. Não só cuidou, ela supervisionou, ela disciplinou e foi uma pessoa maravilhosa que Deus colocou no início da minha caminhada. E aí aquele menino que, como você disse, né, que se sentia um João Ninguém, é nesse momento que ele começa a descobrir quem que ele é de fato. Na verdade, como é que passa a ser sua rotina a partir daí? Porque você chegou até a viver, até a morar um tempo nos Estados Unidos, né? Sim, depois, né? O que aconteceu bem nesse início foi que, aconselhado pela Sli e pelo pastor Erasmo, porque a Sli era a pastora, ela era seminarista e era a pastora auxiliar do pastor Erasmo na igreja Wesley. Daí eles viram que eu ia na igreja todo dia, não fazia nada. Daí disseram: olha, você tem que voltar a estudar. Você só tem 16 anos e você não pode ficar com essa vida. E me levaram numa escola metodista pertinho da igreja, no topo do morro, chamado Instituto Porto Alegre. E ali falaram com o diretor e o diretor me deu uma bolsa de estudo. Eu comecei a estudar. E eu tive 2 professores lá que me assumiram na escola para eu não desistir, para ver meu andamento e me supervisionaram, mas eu logo engrenei e fui bem, fui um bom aluno. Comecei a fazer atletismo e jogar futebol na escola e eu era corredor.
de fundo, fundista, assim, corria 1.500, É 2.000, inacreditável 4.000, pensar no 5.500, WhatsApp corredor, pensar no WhatsApp corredor, hippie. viu? Daí eu comecei a ganhar crédito ali na escola como corredor. Era um fundista, que eu era magrinho, mas tinha uma resistência muito grande. Mesmo com as drogas, né? Aquilo ali, eu me punha para correr, eu parava 5 quilômetros tranquilamente, corria 10 quilômetros. E Viu? seu pai queria. E o meu pai, ele via de longe. O sonho dele era que você fizesse carreira militar que nem ele. Ele queria carreira militar. Você conseguia dizer para ele que, enfim, que não era isso que você queria? Ou você chegou a estudar para essa carreira? Cara, meu pai nunca conversou sobre o meu futuro. Nunca. Nunca sentou comigo e conversou o que eu queria, o que eu queria fazer. Ele queria me mandar para a AMAN, Academia Militar de Agulhas Negras. Só isso que eu sabia quando eu era criança. Quando eu desisti disso, ele nunca mais falou em absolutamente mais nada. Só uma vez eu escutei ele dizendo dizendo para minha mãe que ia me levar para uma clínica de drogados. Única coisa, única diretriz. Mas não chegou a acontecer também, porque eu me converti antes. Quando ele viu minha conversão, eu cheguei para ele, ó pai, vou voltar a estudar. E a escola me deu 95% de bolsa de estudo. E perguntou se o senhor pode pagar 5%. Né? E ele disse, posso, pago 5%. Todo mês ele pagava os 5% da minha bolsa de estudo. Então a escola custava 1.000, ele pagava 50. Você sabe que aqui a proposta das minhas lives tem sido mostrar o lado B dos convidados, que são figuras públicas, né? E que têm histórias incríveis que a maioria das pessoas até desconhece. Mas quando a gente traz essas histórias, elas inspiram muita gente, inclusive elas aproximam muito. Porque as pessoas veem que é gente como a gente. Sem dúvida. Uma outra coisa que é interessante da tua história é teu nome, Azaf, né? Como é que sua mãe escolheu o seu nome e o que esse nome representou durante a sua infância e a sua adolescência? Porque é um nome incomum. Na cultura brasileira é um nome incomum. Foi O um Azaf nome não é um nome comum, né? O surgimento desse nome teve tudo a ver com a continuidade da minha vida, mas não com a minha infância. Porque minha mãe, ela sonhou com um salmista, com um menino cantando num coro. Com um livro aberto, cantando num coro. Ela foi lá na Bíblia, abriu a Bíblia e bem no meio deu o Salmo de Asaf. E ela disse, vai ser esse nome do meu filho. Né? E escolheu esse nome e guardou esse nome, né? Pra quando eu nascesse, eu nasci. E ela pegou, deu a Bíblia para o meu pai foi lá e me registrou como Asaf, com PH, porque era uma Bíblia muito antiga. Daí eu cresci com esse nome. Quando chegou na idade escolar, esse nome era um bullying pronto. Imagino. Então, eu lembro, eu era muito pequeno, na primeira escola que eu fui, chamava André, Abraão, e quando chegava Azap, e trancava no P, porque era com PH, né? Nenhum dos professores burros que eu tive sabiam que PH era um F, né? Então, eu sempre dizia Zap. Daí eu ali todo constrangido, Azaf, professor, porque nessa época eu me chamava de Azaf. É Azaf, professor, né, professor? Azaf. Daí todo mundo já tinha pego o Azap. Tchau, tchau. Daí era a zapiada, a zapicanha, né? A zap alguma coisa, né? Sempre era então era um bullying. Toda a minha adolescência, até no colégio militar, né? Era uma confusão. Professor nenhum acertava. E virava chacota da garotada. Mas depois, quando eu me converti, um dia o pastor Moisés, nosso querido pastor Moisés, que foi embora há 2 meses atrás, né? Partiu com o Senhor, ele chegou. Você sabe como é
o que o seu nome quer dizer? Eu disse, não, pastor. Ele disse, o seu nome é o nome de um salmista, que quer dizer aquele que reúne, aquele que ajunta. Eu disse, pô, que bonito, pastor. Desde então eu gostei do meu nome. Viu? E você vai ser um salmista, como Asaf da Bíblia. Né? E já liberou essa palavra, e eu sempre tive no meu coração melodias, desde criança. Né? Eu tive melodias. Daí, logo que eu me converti, o pastor Erasmo me deu uma Bíblia vermelha, disse, começa a ler João e começa a ler os Salmos. E eu abria no livro dos Salmos, começava a ler os Salmos e quando eu via, eu já estava cantando um versículo daquele Salmo. Né? Daí quando cheguei lá, chegava no Salmo 23, quando eu vi já tinha uma melodia. Daí chegava no Salmo 80, já tinha outra melodia. No Salmo 117 já tinha uma melodia. E assim fui lendo a Bíblia e as melodias surgindo. E eu levava para a igreja, para a igreja aquele monte de melodia, de salmo, de texto do Evangelho e texto da palavra de Deus. E o pastor Erasmo ficava olhando. Daí eu disse, tem mais uma, tem mais uma. Eu cantava 4, 5 músicas. Né? Toda semana eu vinha com uma música nova. E ele um dia disse, então nós vamos, antes de cada culto, você vai cantar uma música dessas para a igreja. Ele abriu aquele espaço em todo o culto da igreja metodista ali, ainda estava na igreja metodista. Ele abriu um espaço para, antes de começar o culto, do coral cantar, eu cantava um corinho com a igreja. A igreja começou a gostar daquilo. Até que um dia a dirigente do coral, que era a esposa do pastor Erasmo, que também partiu com o Senhor o ano passado, ela disse, nós vamos ensinar um corinho desse para o coral e nós vamos abrir o culto com a sua música. Daí eu ensinei o meu primeiro corinho, né? Jesus vem agora, nessa hora, nos trazer amor, vem encher de paz nossos corações. E o coral cantou, e a igreja cantou, e eu disse, meu Deus, que coisa linda. E eu não acreditava que era a minha música que a igreja estava cantando, né? Porque antes, até ali, só eu ia para frente da igreja e cantava uma música, né? Como um artista canta no palco, às vezes o público sabe, às vezes não. Mas naquela hora não, a igreja toda cantou a minha música. Uau! Daí... É nesse momento, Asaf, que a música entra em definitivo na sua vida, não? Aí que você descobre que você vai... Que é isso que é a período. expressão da tua vocação, que é disso que você vai viver, é isso que você vai ser. Mas isso realmente entrou dentro do meu coração no ano seguinte. Eu já estava compondo músicas, né? E daí veio na nossa igreja um grupo chamado Vencedores por Cristo. Vencedores por Cristo. Daí lá estava o Guilherme Kerr e Nelson Bomilcar. Uau, Nelson Bomilcar. O Nelson Bomilcar tinha 19 anos, era o baterista do grupo. Olha isso. E o Guilherme Kerr tocava o baixo. Daí, antes de começar o culto, o pastor Moisés disse, olha, nós temos os Vencedores por Cristo, mas antes nós vamos cantar uma música da igreja. Eu vou chamar o Asaf aqui para ele tocar essa música, né? Daí eu peguei a guitarra do guitarrista lá dos Vencedores, que ele pôs em cima de mim, peguei uma palheta e comecei. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. E os Vencedores começaram a tocar comigo. Foi nesse dia que eu disse, é isso que eu quero na minha vida. É isso que eu quero fazer. Eu quero louvar o Senhor com uma banda, tocar junto. Foi a primeira vez que eu toquei com uma banda na minha vida, cara. Foi muito lindo. Né? Uma coisa assim que cativou meu coração, que eu disse, é isso, é para isso que Deus me chamou e é isso que eu vou fazer. Glória a Deus. Então, ali... E é incrível, cara. É incrível como essa geração, como nesse momento, como os Vencedores por Cristo marcam eles marcaram minha vida, viu? Inteiro, né? Eles despertaram minha vida, sem dúvida alguma. Ministérios, vocações, no país todo. Na semana passada eu fiz uma live com o Guilherme Kerr, né? E honrei o Guilherme, viu? Que foi essa primeira expressão. Depois eles tocaram na minha escola, né? E aquele coraçãozão grande de evangelismo que eles tinham, né? Foi
Oh, uma grande bênção. Então, muita gente. foi aí... Eu estava semana passada, estava aqui o João Alexandre. Isso. O João estava falando, o Jorge é fruto disso, Ademar, você, Pra tu e ver, por aí né? vai. Quanta gente passou por essa geração. Impressionante. Então, isso mesmo, mantos e palmas espalhando o vão. Depois os vencedores gravaram isso e colocaram o meu nome, mas não era minha essa música. Essa música o pastor Erasmo trouxe do México. E Olha eu que só. divulguei essa música para eles e eles acabaram colocando meu nome nessa música. Ei, eu lembro meu pai cantando essa música, como ele gostava dessa música. Isso mesmo. Então, Nossa. gente, foi então com os vencedores que realmente começou a se definir. E logo em seguida chega o missionário Don Stoll. Don Stoll. O Don chega, né, um músico excelente, né, que veio daquele Jesus Movement dos Estados Unidos, veio como missionário para o Brasil, já assim, muito cheio de música, de canção. E esse cara me pega assim para discipular mesmo. O Dom me discipulou na área da música e foi a pessoa que me incentivou, que direcionou o meu talento para a coisa certa. Porque não demorou muito tempo, eu estava na escola ainda, e o Dom disse assim, ó, que ele foi para os Estados Unidos, de volta com a família, para passar um ano lá, e ele mandou uma fita cassete gravada dizendo, olha, Asaf, tem um amigo aqui que tem um estúdio e vão gravar as nossas músicas com ele, vem para cá, eu te mando uma passagem. E me mandou a passagem só de ida. Eu fui lá falar com o pastor Erasmo, preparei passaporte, preparei tudo, né? E fui com uma mochila e um violão para os Estados Unidos. Uma mochila e um violão, tudo que eu tinha cabia numa mochila, então fui com aquela mochila pendurada e um violão, cara. E ali o Donald me pôs dentro de um estúdio e nós começamos a ensaiar, fizemos os primeiros arranjos do nosso jeito ali, com simplicidade. Assim, toda a minha vida musical ela foi simples, nunca teve coisa muito complexa, muito grandiosa. Foi tudo feito assim, como eu faço as minhas lives aqui em casa, né? Meu filho tocando violino, eu tocando violão, a Rosana cantando do meu lado e a Aurora batendo palma. Essa é a nossa vida. E o Donald, ele me assumiu, ele me sustentou, ele me alimentou e me deu sonhos. Né? A gente começou a sonhar, né? Quando a gente viu o estúdio chamava Life Recording. Puta, me lembro disso, Asaf. Viu? Life Produções, virou a Life Produções. Virou a Life Produções e agora chama-se Ministério Life. Olha, né? só. Já há alguns anos chama-se Ministério Life. E tivemos a alegria, então, de começar aquela semente com o primeiro disco, lançado em 1978 no Brasil. Celebraremos com júbilo. Louca. E aqui a nossa história se une, porque eu fui lançar esse disco antes de casar, na Comunidade da Graça. Eu me lembro, poxa. Viu? Eu não me lembro. Viu? Na Comunidade da Graça. E foi ali que Deus nos uniu, que eu conheci o Ademar, que ele sentou comigo para me mostrar as primeiras músicas dele. Quando eu fui lançar o meu disco na Comunidade da Graça, cara. Eita, que eu não me lembro. Foi ali que Deus nos uniu. E desde então, 1981, eu convivo com vocês, com essa família. Você era menino ainda. Sim. Tinha 11 anos, Asaf. Tinha 11 anos. Eu lembro de você e da sua irmã, né? Ela ruivinha, correndo, né? Por lá, e tu, menino ainda. Viu? Rapaz do céu, que coisa linda, cara. E hoje a gente está aqui conversando e lembrando de tudo isso. Lembrando de história boa. Agora, ali... tem uma outra coisa da sua vida que pouca gente sabe. Porque você também é jornalista. Eu sou jornalista. Você trabalhou na afiliada da TV Globo, em Porto Aqui Alegre. no Rio Grande do Sul. E ainda mais, Supervisor. você fez trabalhos até para a ONU. Isso mesmo, como jornalista. Você escolheu jornalismo, mas depois deu uma guinada na sua vida e optou por ser músico, optou por, enfim, por embarcar no ministério.
O meu ministério ele nunca parou. Ele começou e nunca parou. Mesmo no tempo de faculdade, mesmo no tempo de Rede Globo, eu continuava ministrando, né? Aquilo eu fazia tendas, porque aqui a igreja estava se formando e não tinha condição de sustentar todos os ministros. E eu era um deles, né? Então eu fui trabalhar primeiramente, eu fui para... Inverteu aqui, não sei por quê. Inverteu. Linda escada, hein, cara? Caramba! Que escada bonita! Que escada bonita! Daí eu fui trabalhar primeiramente na TV educativa, no Rio Grande do Sul, como técnico de áudio. Depois eu me tornei supervisor da Rede Globo, no Rio Grande do Sul, na RBS TV. E ali foi um trabalho maravilhoso, né? Ali eu aprendi demais, eu aprendi muito sobre vídeo. E sempre tive no meu coração aquele desejo de ser jornalista. E um dia eu já trabalhava no Oriente Médio, né, com música, e um amigo... E tive muito problema para entrar num determinado país. Eu fui revistado, fui questionado, né? E queriam saber o nome dos irmãos, de onde eu ia, para onde eu ia. Daí eu contei isso para o meu irmão lá. E ele disse, olha, a única coisa que melhora a tua entrada no Oriente Médio, porque tu está entrando demais como turista, é você sendo jornalista. E eu voltei naquele mesmo mês, eu fui procurar uma faculdade perto da minha casa. Casualmente foi a mesma escola metodista, a faculdade metodista, que é aquela minha escola que eu fiz o primeiro grau e o segundo, depois se tornou a faculdade metodista, no Rio Grande do Sul. E naquela faculdade eu fiz o curso de jornalismo, um bom, excelente curso. E do curso de jornalismo eu me tornei, então, não jornalista, mas escritor. Que eu aprendi a escrever, peguei o gosto pela escrita e já lancei 3 livros, né? 3 livros. Olha só. E paralelamente, junto com a minha música, com louvor, com adoração, isso eu nunca parei de fazer. Eu já lancei 49 discos autorais meus mesmo. Já tem 49, Azar? 49. 49. Estou gravando o número 50 agora. Uau, na bom, quarentena. esse aí tem que ter uma celebração especial de lançamento de tudo. É o meu 50º disco. Uau, uau. E você, então, você também tem um trabalho na área musical, ainda hoje, você estava falando do Oriente Médio, né? Sim. Na Jordânia. Sim, ainda tem um comitê. Esse trabalho, né, se transformou quando veio a guerra lá no Oriente Médio, em um núcleo de ajuda humanitária que eu encabecei no Brasil. Olha só quem está aqui, pastor Estevam Fernandes, olha que coisa boa. Mandando um abraço para a gente aqui. Pastor Estevam Fernandes, lá da Paraíba. Mas há pouco eu estava na live dele lá, rapaz. Não creio, sério? Há pouquinho eu estava na live dele lá. E vou eu preciso arrastar ele aqui. E vou fazer uma live lá com a igreja de João Pessoa. E essa pessoa é maravilhosa, esse pastor aí. Eu não me canso de ouvir esse irmão. E eu e Rosana amamos ele e a Neidinha. São pessoas extremamente queridas. Olha só que coisa bacana. Eu não sei como pronunciar o nome dele, porque acho que é um codinome do Instagram. O DEAJN, enfim. Ele está dizendo que você é uma inspiração. Que o filho dele se chama Azaf Gabriel e é também em homenagem a você. Olha só que legal. Glória a Deus. Aleluia. Coisa linda, irmão. Pastor Estevam, está batendo a saudade. Um abraço, um beijo especial para você aí, viu? Bom demais. Obrigado, querido. Glória a Deus, Estevam. Mas a gente estava falando do Oriente Médio. E por que me chamou a atenção? Há 2 anos atrás, eu tive em Beirute e depois no sul do Líbano. Eu fui até num projeto missionário humanitário, junto com um amigo querido, o pastor Carlito Paz, né? Conheço. E atuei como médico lá, cuidando de refugiados lá num campo. Um campo, inclusive, que a ONU tinha atuação, várias igrejas locais tinham atuação ali. Enfim, foi uma experiência muito, muito, muito especial para mim. E eu diria que foi uma das experiências mais incríveis
que eu já vivi na vida. Mas você tem um projeto com música. Isso. Eu tive um projeto O que você acha que a música música é capaz de trazer para esses ambientes, para esses lugares, Azaf? Que tipo de cicatrizes que ela cura? Né? Que sentimento que esse trabalho traz de volta para você? Ó, a palavra diz que o louvor é alguma coisa que tira a nossa alma do cárcere. Livra minha alma do cárcere para que eu possa louvar o teu nome. Salmo 147. E eu acredito que o louvor e a adoração, que a música de Deus, ela traz alguma coisa consigo mesmo que cura e liberta, como a irmã está escrevendo aqui. E a nossa experiência foi essa, quando ainda debaixo do governo comunista em Cuba, eu comecei a ministrar louvor em Cuba e levar o louvor para a igreja, né? Que nessa época era muito perseguida, já foi muito perseguida a igreja em Cuba, e eu tive a honra de junto com uma prestigiosa missão, começar a produzir música para a igreja cubana e para o povo cubano, música de qualidade, música cristã, que fala do evangelho, e aquilo teve muito impacto. Daí eu vim para o Peru com essa mesma missão, porque tinha uma grande perseguição de grupos, vamos dizer assim, radicais que perseguiam e matavam a igreja, principalmente organizados pelo Sendero Luminoso no Peru. E eu também produzi música para eles. Depois fui para a Colômbia para produzir música que seria distribuída no meio das Farc. Puxa, porque tinha muita gente se convertendo nas Farc, só que eles não sabiam ler. Daí essa missão disse, então vamos produzir música para eles ouvir, que todos eles têm um toca-fita ou um toca-CD. E os resultados sempre foram positivos, que a música trazia alguma coisa muito boa para esses ministérios, né? E a missão disse, olha, nós temos que fazer isso no Oriente Médio, para os árabes, produzir música para os árabes. E eu peguei o avião e fui para o Oriente Médio e comecei a produzir, montei um estúdio na Jordânia e comecei a fazer música para Deus, formei um grupo de adoração, formei a equipe técnica junto com o Osana Music, peguei os caras da Jordânia, levei para os Estados Unidos e tivemos seminários técnicos, né, para eles aprender a gravar, aprender a produzir e tudo mais. E o Osana Music me ajudou muito naquela época. Me ajudou a comprar equipamento. Isso foi quando, Azaf? 1990. 90? Na década de 90. Isso mesmo. Daí montamos esse estúdio, um mega estúdio na Jordânia, e ajudamos com tudo, desde ar-condicionado, parte de engenharia, depois equipamento. Eu lembro que as missões compravam equipamento na Holanda, eu passava por lá, carregava aquelas malas de equipamento para a Jordânia. E o Osana Music, quando o Paul Wilbur ia gravar em Jerusalém, eles traziam o equipamento, tudo para Jerusalém. A gente ia com os irmãos da Jordânia para Jerusalém, buscava o equipamento, atravessava pelo rio, né, pela ponte do Rio Jordão. Histórias maravilhosas assim, para montar um estúdio na Jordânia. Mas acabou aquilo sendo uma grande bênção. Até hoje, aquele estúdio está gravando e aqueles irmãos foram preparados para a produção de música cristã. Daí começou aquilo ter fama no Egito, no Líbano, na Síria. Daí todo mundo queria a nossa participação. Eu comecei a viajar para esses lugares para conhecer os grupos de música, para produzir a música desses irmãos. Daí a gente pensou, chegou já no fim da década de 90, já tínhamos produzido um monte de coisa. Eu me lembro de você viajando para caramba. Viajando direto. Até a Comunidade da Graça nos ajudou muito nessas viagens, viu?
o seu pai sempre com a sementinha da comuna para nós ali, no meu projeto. Glória a Deus, inúmeras igrejas sempre nos respaldaram. Pastor Edson Rebustini, grande colaborador, né? Irmãos amados, foi a igreja brasileira que fez esse projeto, não foi o Azaf. Eu era só a mão estendida, né? A flecha lançada. E foi alguma coisa com muito resultado, porque isso começou a influenciar toda a vida de louvor da região toda árabe, né? E depois disso, minha gente, nós começamos a fazer os congressos de adoração. Foi. Daí eu desafiei o Mike Coleman, diretor do Hosanna Music, Don Moen, Paul Wilbur, todos esses caras que eram os figurão da música cristã americana, e disse, não, nós temos que abençoar esse povo, viu? Nós vamos montar um congresso e começar a reunir esse povo. E nós reunimos, divulgamos, eu fiz uma viagem indo por todo o Oriente Médio, Egito, Síria, Líbano, Chipre. Montei um encontro no Chipre, porque foi no ano que estourou a guerra. Daí ninguém queria que fizesse nos países, né? Daí fizemos na ilha do Chipre. Pode imaginar a loucura, cara. Uau! Que foi montar um congresso com 17 nações árabes, com gente de 17 países árabes, na ilha do Chipre. Foi uma loucura, uma coisa que eu nunca podia imaginar, nem nos meus sonhos. E eu levei o Gerson Ortega comigo. Eu e o Gerson, muito louco, cara, muito doido lá no meio de tudo aquilo, fazendo aqueles encontros. Mas, olha, que glória aquilo. Que legal. Viu? Que coisa linda. Assim, quando começou aquele primeiro encontro árabe no Chipre, que o Don Moen começou a ministrar Give thanks with a grateful heart, cantar e louvar o Senhor. E os árabes... Música linda, aliás, né? Vibrando. Depois eu fui e comecei a cantar em árabe minhas canções, que eu já tinha traduzido. E ver todo o povo árabe cantando e louvando a Deus. Eu disse, Deus pode... emoção. Eu disse, emoção. Deus pode me levar. Pode levar. Porque eu nasci para isso. Eu existi para isso. Viu? Eu existi. Tudo que eu passei na vida, toda a minha história, culminou nesse lugar, nessa hora, nesse momento, né? Para a tua honra, para a tua glória, e ver essas pessoas louvando. E dali nasceram os congressos árabes. Foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, foi 5, 15 congressos eu fiz. Eu ia fazer o 16 e agora sei em maio, no Líbano, lá em Beirute. Viu? E... Olha, o Silas está falando, o Silas lá da Bahia, amigão da Bahia, está falando, se a Bíblia fosse escrita hoje, haveria mais uns 100 salmos de Asaf. Aleluia! Tinha mais 100 salmos e tinha mais. Tinha mais. Atos dos Apóstolos dava uma esticada aí de vários. Dava uma esticada, olha. O que tem de viagem missionária aí, velho, o que tem de história. Mas tem muita história, irmão. Então nós fizemos 15 congressos árabes. Com aquele povo no Oriente Médio, ia fazer o 16 agora. Não, fizemos 14, eu ia fazer o 15 em maio agora, nesse maio que passou, foi desmarcado por causa da pandemia. Mas Deus sabe, Deus... Tem uma outra história que eu queria falar aqui para a gente finalizar essa primeira parte e a gente entrar no pinga-fogo. Enfim, pouca gente sabe, mas você, como a gente conversou aqui, você é jornalista e como jornalista você sabe medir a força das palavras. E teve um episódio na sua vida em que essa força veio de maneira, eu diria, de maneira desmedida na sua direção. Do que eu estou falando? Foi na ocasião da sua participação na Jornada Mundial da Juventude, que é um evento católico feito no Rio de Janeiro, que teve a presença do Papa Francisco. Como é que foi para você, Azaf, receber tantas críticas injustas sobre a sua participação num evento tão relevante? Primeiro, através de um grande amigo internacional que eu tenho, o meu nome chegou como uma referência para o Vaticano. Eu fui convidado direto pelo Vaticano. Imagina você, dia 29 de dezembro de 2013, eu abri o meu e-mail
nos últimos dias do ano e ter uma carta direto do Vaticano, dizendo: ó, seu nome foi indicado para nós como um representante da Igreja Brasileira, dos evangélicos, que poderia participar da nossa Jornada Mundial da Juventude. Fui o único convidado direto do Vaticano. Na mesma hora, era de manhã ainda, eu desci na casa do pastor Moisés, meu discipulador, que morava no andar de baixo, e disse: pastor, olha o que eu recebi hoje. O que o senhor acha? Ele disse: vai, meu filho, se você tem o que falar, se você tem o que cantar, vai e canta e louva. Eu fiz isso quando eu era jovem. Eu fui convidado pela Igreja Católica aqui de Porto Alegre. Eu fui lá no congresso deles e ministrei a palavra de Deus. Vai e ser tu uma bênção. Né? Daí me liberou, daí eu fiz todo o contato, né? Daí foi passando, porque isso ia ser em julho de 2014. E eu fui para a Europa com o meu filho André e voltei direto para a jornada. E foi, né? Montei a banda no Rio de Janeiro com irmãos queridos, alguns discípulos que eu tenho lá. E fomos no peito e na raça, né? E chegamos lá e tudo aquilo lá se abriu e nós ministramos de tarde. Era só para a renovação carismática, só para a linha carismática da Igreja Católica. Mas lutou aquilo lá e nós tivemos uma participação linda de louvor, de adoração. E veio toda a liderança católica do Brasil, inclusive o cardeal Orani Tempesta, né? Irani. De onde vieram as críticas, Azaf? E por quê? As críticas vieram porque uma das rádios do Rio de Janeiro assim jogou, né? Disse: cantor evangélico participa da Jornada Mundial da Juventude. Daí jogou assim, dessa maneira, né? Daí começou a vir crítica, e no meu próprio Facebook começou. Eu até deixei lá, nunca tirei tudo que eu escrevi depois, não me defendendo, mas colocando qual é a minha visão do que é o ministério, né? Nosso ministério é para toda criatura. Nós não temos barreira para cantar aqui ou ali. Deus não nos disse que é para nós só cantar em evento evangélico. Eu cantei para os comunistas em Cuba e no leste europeu. Eu cantei para os islâmicos. Eu canto para os índios animistas no Brasil, no Senegal, em qualquer lugar que abre a porta. Eu vou lá proclamar a glória de Deus e cantar a presença do Espírito Santo. E as críticas vieram, né, desse radicalismo de que eu sou um ícone da música cristã e esse ícone não poderia estar num evento católico em que o Papa está lá. Então você estava lá para apoiar o papismo, né? Você estava lá para apoiar os santos e isso e aquilo. E uma coisa começou a alimentar a outra, né? E quando eu vi, eu tinha 1 milhão de coisas no meu Facebook, uma parte metendo pau e a outra parte me defendendo. Claro. Mas foi muito interessante. Foi muito interessante porque aquilo ali eu senti o que é, né? O que é muito da hipocrisia que se vive hoje, né? Exatamente. Né? E também dessa necessidade de polarizar tudo, de radicalizar tudo. E eu queria finalizar aqui esse momento, deixando para você uma última pergunta nesses 2 minutos finais que a gente tem. Porque, diferente daquilo que a gente podia imaginar, esses sentimentos negativos, sabe? Ódio, intolerância, só vem crescendo nos últimos anos. Total intolerância, né? Nem a pandemia, cara, nem a pandemia está fazendo as pessoas pararem um pouco para refletir tudo aquilo que a gente podia evitar de fazer, diminuir, desacelerar. Na sua opinião, nesses 2 minutos finais aqui, o que precisa acontecer para que os cristãos falem mais sobre o amor e menos sobre, sabe, sobre diferenças, sobre fascismo, comunismo, esquerda, direita, que nada tem a ver com a mensagem central do Evangelho de Jesus de Nazaré? Eu vou te dizer assim,
de uma forma redundante, os cristãos precisam aprender a amar, Carlos. Nós precisamos, como igreja, ter uma outra experiência com o amor verdadeiro de Deus. Quando nós nos apaixonarmos pelas almas, pelas pessoas, né? Muito mais por coisas, por ideias, né? Nós temos o amor. Eu estou concluindo um livro que chama-se Missão, quando a fé se torna compaixão. Que a iconização das coisas de Deus na humanidade, ela só acontece através da compaixão. Compaixão é quando o nosso coração dói e arde pelo sofrimento humano e pelas perdas humanas. Nós não podemos olhar para 1000 vidas que morrem pela pandemia de qualquer jeito. Morreu, se foi, tchau. Não, nós temos que chorar todos os dias por 1000 pessoas que se vão na nossa terra, por 1000 brasileiros, mais 1000 americanos, mais 1000 europeus. Não, nós não queremos que esses números cresçam. Nós não estamos torcendo para esses números chegarem mais longe. Parece que muita gente quer que esses números sejam maiores, né? Mas nós não queremos isso. Nós queremos que essas vidas sejam salvas. Todo mundo que se cura é uma alegria. Meu sobrinho está com Covid aí em São Paulo, né? Ele é médico. E agora a gente faz um pinga-fogo. Epa! Tá? Pinga-fogo é a hora da verdade. Entendeu? Eu falo uma frase, você termina, eu te faço a pergunta, você responde, eu te dou 2 opções, 3 opções. A irmã falou ali que eu briguei com o pente, meu Deus do céu. Já começou o pinga-fogo. Desculpa, irmã, é que eu cortei o cabelo hoje. E eu tô aqui de quarentena, na praia, um frio de rachar. Já tá 8 graus aqui hoje. Sério? Sério, ali na rua tá 8 graus, minha gente. Vai chegar por aqui esse negócio amanhã. Vai mesmo. Vai chegar por aqui. Irmã, melhorou agora, irmã? Disse que eu tinha brigado com o pente. Puxa vida. Manda. Mas bora. Pinga-fogo, então. Eu te faço a pergunta, você responde de maneira... Aí é vapt-vupt, rápido e ligeiro, que eu vou te fazer várias provocações, tá? Eu costumo dizer que aqui que é o paredão do bem. Ai. Hora da verdade. Bora. Manda. A música é... Linda. O louvor é... Santo. Wesley ou Calvino? Ai. Começou, agora vai esquentar. Esquentou mesmo. Mas eu fico com Wesley. Foi uma Por quê? referência maior. Apesar de que eu gosto muito de Calvino, mas eu fico com Wesley. Eu também, cara. Wesley é a minha... Você sabe que é interessante, né? Um parênteses aqui. O legado de reformador social do Wesley é muito pouco difundido. Mas o Wesley é um cara que, no período da Revolução Industrial na Inglaterra, índices altíssimos de analfabetismo, de violência... Amava as almas. Ele era o cara que traduzia os livros, e ensinava os primeiros círculos, os clubes dos santos, né? Os primeiros círculos de oração. Ele ensinava as pessoas a lerem. Os índices de analfabetismo entre os primeiros metodistas eram os menores da Inglaterra. Ele era o cara que pregava no púlpito domingo na igreja, descia, ia na porta das minas de carvão e denunciava o pecado social dos caras. Da já li essa biografia, meu amigo. Essa biografia. Ele é o cara, velho. Ele é o discipulador da minha grande referência, William Wilberforce. Parlamentar inglês responsável pela queda, pela abolição da escravidão na Inglaterra. E por aí vamos. Então nós estamos de Wesley junto. E o Wesley é a referência dos meus 2 pastores, Moisés e Erasmo. Ele é o cara. Ele é o cara. E ele tem aquela coisa, aquela força vivalista, né? Aquela espiritualidade vibrante. E, por outro lado, ele tem esse vigor da transformação social, né? Ele é um cara... Sem dúvida. É o lema, né? Espalhar a santidade pelo mundo e reformar a nação, né? Exatamente. Bom, vamos em frente. Mano. Vamos em frente. Fé é certeza e convicção. Igreja. Igreja é? O corpo de Cristo. Perdão. Perdão é?
Perdão é respiração nos relacionamentos. Fala um pouco mais disso. Respirar, perdão é em todos os relacionamentos. Se não existir perdão, em todos os nossos relacionamentos humanos, um dia vai se romper. Um dia vai gerar amargura, ressentimento. Isso para um casal, por exemplo, né? Quantas vezes a gente tem, né, que ser perdoado pela esposa? Eu não vou dizer nem perdoar a esposa, mas ser perdoado, né? Então essa respiração é o dia a dia para continuar bem o próximo dia com a família, principalmente, né? Como a gente tem que pedir perdão, né? Eu estou aqui com meu sogro e minha sogra. Então, às vezes uma palavrinha, né, que você pede, né, e aquilo magoa já pessoas de idade, o próximo dia não vai ser o mesmo se a respiração não acontecer. Oh, me perdoa, meu sogro, me perdoa, minha sogra, me perdoa, minha esposa, me perdoa, meu filho, né? Então, e entre os irmãos também, a gente vive em comunidade, né? Assim como vocês, né? Uma igreja comunitária de relacionamentos intensos e constantemente tem que existir perdão. Perdão. Gostei do perdão e respiração. Gostei. O Rogério Miesel está participando aqui. Aliás, eu queria deixar aqui o meu registro, o registro dos meus sentimentos profundos pela perda essa semana do pastor Guto. O Guto se foi. Um amigão aqui, rapaz. Pois é. O Guto, filho do Manuel Maria. Exatamente. Conhecido de vocês, o Guto. Perdemos o Guto aqui. Perdemos não foi de Covid, semana. Viu? Ele já estava com câncer há muito tempo. Né? Meus sentimentos a você, Rogério, e a toda a família, viu? Rogério, e o Rogério tá perguntando para você. O Rogério tá perguntando para você. Porto Alegre é? Porto Alegre é demais, cara. É uma música que tem. Porto Alegre é demais. Agora, uma curiosidade sobre você, que pouca gente sabe. Ter nascido na cidade mineira de Coronel Fabriciano foi? Foi uma causalidade. Foi uma insistência, uma mineirice do meu pai. Meu pai queria ter um filho mineiro e na segunda gravidez... Meu pai queria ter um filho mineiro e na segunda gravidez da minha mãe, ele pegou a minha mãe e subiu para Minas Gerais, minha mãe e a minha irmã, que já tinha nascido, e foi lá ter um menino. Arroio do Sal... Arroio do Sal? Ou Porto Alegre? Cara, eu tô gostando de Arroio do Sal demais, cara. Demais. Aqui é uma paz e muito passarinho. Eu amo passarinho. Eu já vi caritaca, que é um pássaro grande, que sempre anda pai, mãe e filho. Então é lindo de ver que sempre tem 3. Que é um passarinho muito grande que vive na serra, mas ele vem comer aqui no mar. Aqui tem maçarico, aqui tem quero-quero, aqui tem bentivi de peito amarelo, viu? Aqui tem serra e mar, que é outro tipo de passarinho. Aqui tem gaivota, aqui tem pelicano, né? Algumas coisas assim muito lindas de ver. Todos os dias eu vou para a beira do mar para ver os meus passarinhos. Eu amo. Olha o Clebão aqui. Olha o Clebão. Grêmio ou Inter? Grêmio, cara. Grêmio aqui, tá? Aqui toda a casa é gremista. O Leonardo Batalha, queridão. Churrasco ou chimarrão? Eu gosto mais do chimarrão do que do churrasco. Viu? Eu gosto mais de peixe. Erasmo Ungaretti, Dom Stoll e Esli Regina são para você meus pais e mães espirituais. Estar há 37 anos casado com a Rosana é? Muita vida. Ela me enche de vida desde que eu sou menino. 37 anos. Muita vida. A gente vive em abundância, Rosana e eu. É uma história de amor. A conversa foi terminada. Ela tá aí, ó. Ela tá aí. Deixa eu ver que eu não vi. Com a gente. Tá ali, ó. Ah, é? Rosana Borba ali com um coraçãozinho.
Ah, agora eu vi. Agora eu vi. Querida Rosana, ó, beijo especial para você. A gente está aqui lembrando das boas histórias juntos. Viu? Então, eu sou 37 anos casado e eu conheci a Comunidade da Graça no ano que eu me casei. Eu me lembro de vocês ainda não casados, depois aí casados. Me lembro da Rosana grávida. Isso mesmo, cara. Ó, daí eu vi você indo para a faculdade, né? Você se comprometendo com Jesus. Tudo isso eu lembro da nossa história, né? Da história da sua família, dos irmãos que foram chegando na sua casa. Olha, né? Isso. Olha isso. Glória a Deus. E... Escuta. Fala. Continua. A conversa que restaurou sua relação com seu pai foi sobre perdão. Foi sobre a vida, né? Assim, foi não demandar nada dele, mas entregar meu coração inteiramente, perdoando e restaurando com ele. Foi isso. Foi esse papo. Mas foi muito forte, muito profundo. Quando foi? Um pouquinho antes dele morrer. E que gerou um cântico assim: ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo o que tens preparado para mim, confiando que tudo está nas tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, como a mim tens revelado o teu perdão. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor. Cada dia mais vontade de estar ao teu redor. Escutando teu falar, sentindo teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Uau, uau! Essa música, cara, eu não sabia dessa história. Te conhecendo há tantos anos, essa música faz parte da trilha sonora da minha vida. E eu não sabia que ela nasceu fruto dessa restauração de reconciliação com o teu velho. E do perdão do meu pai. Porque eu comecei ela um pouquinho antes do meu pai morrer e terminei ela no dia seguinte que meu pai morreu. Então ela tem tudo a ver com essa experiência de restauração, de amor, de aliança, de perdão com o meu pai. Ensina-me. Azar. Amém. Um bom prato de legumes salteados ou uma boa moqueca capixaba? É a minha comida favorita. Quem foi a menina? Aquela... É muito curiosa essa tua guria aí, viu? Uma moqueca capixaba. Cara, não fala nisso, senão eu vou passar mal hoje à noite de vontade de comer. É a minha comida favorita, moqueca capixaba. Tem uma prainha chamada Meaípe. Meaípe? Do Curuca. Moqueca do Curuca. Lá é seu canto no mundo? É o meu canto de comer no mundo. Não é churrascaria, não é nada. É a moqueca do Curuca. Eu tô feliz aqui porque eu tô vendo também a pastora Helene Lobato. Olha, um abraço. De uma família queridíssima. Manda um beijo pro seu irmão, pastor Newton Lobato, lá de São Vicente. Gente preciosíssima. Eu amo do fundo do coração. Glória a Deus. Tô vendo aqui. Eu abri, na abertura eu falei do Vivaldi. Epa. Mas você prefere Vivaldi ou Bach? Olha, eu sou fã do Vivaldi, sabe por quê? Porque o meu filho é violinista.
Então eu amo, assim, eu tive a alegria de ver meu filho tocando Vivaldi e tocando Bach também, né? Mas eu, pessoalmente, eu gosto mais das melodias e harmonias de... Como músico, eu gosto mais de Vivaldi. Mas a técnica de Bach é maravilhosa e o legado de Bach é muito grande também. Creio que o legado de Bach é maior do que o de Vivaldi. Mas eu gosto mais da música de Vivaldi. O dia mais incrível da sua vida foi quando? Foi quando? Olha, o 1/12 eu falei aqui, que foi aquele dia do Congresso Árabe, né? Mas o dia que o meu filho nasceu foi um dia muito... Não que quando a Aurora nasceu foi muito lindo, mas quando o André nasceu foi um dia muito lindo, porque poucos dias antes do André nascer, a Rosana foi assaltada e levou um tiro. Então, e ela estava grávida de 8 meses quando levou aquele tiro de um assaltante na porta de casa. Então, nós ficamos 4 semanas sobressaltados com o André na barriga da mãe, a mãe com aquele tiro dentro do corpo, né? Eu já não sabia o que aquilo ia causar, e quando o André nasceu foi uma grande alegria para a nossa vida. Foi um dia muito especial, né? Que, salvo ele e a mãe, não sabíamos como que a Rosana ia reagir, né, ao nascimento, né? Então foi muito tensionante aquelas 4 semanas da Rosana baleada. Mas Deus salvou os dois e os dois estão bem, graças a Deus. Mas o dia que o André nasceu foi lindo. O dia que a Aurora nasceu foi lindo. Quando eu me tornei pai daquela menina tão querida, a Aurora é muito especial. Glória a Deus. Quando alguém perguntou ali, a Aurora é especial, minha gente. E o dia lindo, aquele dia do Congresso Árabe foi muito especial para nós. Glória a Deus. O lugar mais especial que você teve na vida? O lugar? Olha... Você correu o mundo, eu sei disso. Eu corri o lugar o mundo mais incrível que você teve na vida? Olha, eu gosto demais de Machu Picchu. Eu também. Para mim foi um dos lugares mais incríveis que eu já fui na minha vida. É verdade. Ô, Luciana. Luciana, tu tá aí, Luciana, querida? Luciana Torres, lá de Goiânia, tá aqui com a gente. Não, mas Machu Picchu era um sonho que eu tinha de lugar, né? Eu já tinha ido em muitos lugares. Eu fui ministrar em Cusco e os irmãos me deram de presente aí em Machu Picchu. Então, tem que ir. Estando em Cusco, tem que ir lá. E é um lugar único no mundo, né? É impensável de se imaginar. Mas eu gostei demais do Chipre, da terra de Barnabé, da ilha do Chipre. Foi muito especial ter estado em Chipre. Imagino, isso eu não conheço. Imagino que deve ter sido... Ainda mais na condição que você teve, né? Ah, não, mas eu vou te dizer o top dos tops. Sobrevoar o Monte Everest de avião. Foi a coisa mais maravilhosa eu ter pego um aviãozinho que me levou até na frente do Monte Everest. E eu tirei 16 fotos do Monte Everest. Uau, uau. E nessas igrejas todas, nesses lugares todos que você teve, qual foi a maior gafe que você cometeu? Olha, eu fui numa igreja um dia e no final nós fomos almoçar com a pastora. E ela ficava falando de um certo Flávio, que era meu amigo. E eu sempre fui muito esquecido. Assim, né? E ela falava no Flávio, quanto ele gostava de mim, né? E das experiências que a gente tinha tido. Daí eu me lembrei do dito Flávio. Daí eu comecei a participar, né, da conversa. Daí no final eu fui me despedir dela e dos filhos, estavam todos. Eu disse, olha, dá um abraço no Flávio. Disse que eu mandei um abração para ele. Daí ela disse, olha, se eu encontrar ele é uma alma penada, porque ele já morreu faz 2 anos. Ai, caramba! Cara, gafe, cara. E aí? Daí, cara, não, o que foi, Rosana? Faz 1 ano que eu enterrei ele. Se eu encontrá-lo é uma alma penada. Faz 1 ano que eu enterrei ele. Eu disse,
Bah, irmã, me perdoa. Eu esqueci totalmente que ele tinha morrido, que ele era da nossa comunidade. Aí ele casou com essa irmã, que era mais jovem, e foi para uma outra cidade. Daí eu nunca mais tive contato com ele. Daí ela me convidou para ir na igreja, onde ela e ele eram pastores. Mas eu não lembrava que ele tinha morrido de jeito nenhum. Essa foi uma gafe. Alguém está perguntando, Caio Fábio ou Silas Malafaia? Eu amo os dois, honro e respeito essas duas pessoas. E eu nunca escolho entre os irmãos. Esse é o Azaf. Provocou. Azaf. Fala. O Brasil de hoje se destaca pela prosperidade dos ímpios? Eu não vou dizer assim. Eu acho que os ímpios estão encurralados, viu, irmão? Eu acho que a impiedade, ela, de qualquer forma, ela nunca vai trazer prosperidade. Eu acredito que a impiedade, que roubo, corrupção, maldade, né? Ela nunca vai trazer prosperidade para uma nação, ela vai trazer maldição. Então, e a violência, o Brasil divisão, tem maldições. confusão. O Brasil tem confusões, tem maldições que estão sendo estão sendo colhidas, são frutos ruins da impiedade e de coisas muito ruins que foram plantadas e ainda estão sendo plantadas. Porque a gente vê não só pela prisão de corruptos, mas pelos frutos da corrupção, que não são frutos positivos para uma nação. E tudo isso, violência, roubo, assalto, tiro que a minha esposa já levou, Milícia. Sobressaltos, né? Milícias, roubo de energia, de gás, de transporte, de tudo. Tudo. Nada disso traz prosperidade. Um dia se descobre isso, se torna constrangimento, não importa quem, né? E a gente não pode ficar culpando a imprensa, isso e aquilo. Não, se houve erro, a palavra diz que tudo que o homem plantar, o homem Isso vai também. colher. Eu não estou falando do Lula, meu amigo José. Não estou falando do Lula. Esquece, o povo aqui adora a de polarização. qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Pode ser um santo pastor. Se ele plantar alguma coisa ruim, né? Vai ser uma colheita ruim. Se plantar uma coisa boa, ele vai colher coisas boas. Se o Lula plantou coisas boas, ele vai colher coisas boas na vida dele. Vai colher coisas boas na família, vai colher coisas boas na nação. E assim é a regra espiritual da semeadura e da colheita. Das suas músicas, das músicas que você compôs, qual é a sua predileta? O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. De lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti. E do teu Espírito que habita em mim. Que habita em mim. Eu gosto também de Jesus em tua presença. Reunimos aqui, contemplamos tua paz e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar.
e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Boa! Estamos nós aqui. As 5 finais. As 5 finais da live, que são a assinatura diária da live. As 5 finais. Um personagem bíblico que você gostaria de ter sido. Davi. Por quê? Porque foi um homem segundo o coração de Deus. Eu acho que o seu celular ficou muito baixo, viu? A sua câmera. Só um pouquinho, deixa eu puxar aqui. Aí. Boa. Agora não. Um personagem bíblico que você jamais queria ter sido. Saul. Por quê? Porque ele perdeu uma oportunidade que Deus lhe deu. Jogou fora uma oportunidade que Deus lhe deu. Por causa da desobediência. Uma cena bíblica que você gostaria muito de ter participado. Olha, eu gostaria de ter estado presente na ressurreição de Cristo. Uau! Eu gostaria de ter sido uma testemunha da ressurreição. Por causa do poder da ressurreição na vida da igreja. Viu? Uma cena bíblica, Zach, que você jamais queria ter participado. Que eu não gostaria de ter participado? De jeito nenhum. Rapaz, é difícil de pensar, porque tem tantas cenas bíblicas, a Bíblia passa assim, ó. É isso mesmo. Que em paz. Mas eu não gostaria de ter visto de perto quando Elias matou aquele monte de profetas de Baal, né? Eu acho aquela história relevante, mas uma história muito triste de ver. E o irmão está falando ali, boa lembrança, irmão. A morte de Estevão deve ter sido muito triste também, irmão. Concordo com ele. Mas não que eu concorde com os profetas de Baal Claro. Não, a cena em si, né? Mas violenta. a cena em si deve ter sido muito violenta. Viu? A última do dia. Pandemia é? Pandemia é? Porque pandemia é morte, viu? É morte. Mesmo que para um homem de Deus, Deus faz dos vales áridos um manancial de bênção. Mas eu tenho que concordar e como pessoa, como cidadão, olhando o que acontece no mundo, pandemia é sempre morte. Viu? Mano querido, chegamos ao final, terminou e no finalzinho a gente sempre pede uma surpresa. Hoje eu vou fazer diferente, porque eu sempre deixo a surpresa para o convidado escolher. E já teve de tudo. Pra você ter uma ideia, sabe o Neil Barreto, lá do Rio? Sim. O Neil tocou berimbau. Teve uma jornalista da Globo aqui que leu uma carta do Beethoven de amor. O Hélio de la Penha, do Caceta, cantou um samba que ele escreveu. E por aí foi. De tudo que você imaginar. Então quem vai ter a surpresa sou eu. E eu sempre deixei livre. Só que com você vai ser diferente. Porque é o seguinte, como eu te disse, eu abri dizendo que você e suas músicas fazem parte da trilha sonora da minha vida. E aí, eu queria que você cantasse para mim, meu pedido, eu queria que você cantasse uma música que me marcou muito, num período muito especial da minha vida, que é Eis-me Aqui. Puxa vida. Rapaz,
Eu sei que você está pedindo ela, mas essa foi a música que eu separei por último aqui. Você tinha separado de surpresa? Eu falei para sua assessora não que era a acredito. música que eu ia cantar. Não acredito. Aleluia. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e aqui, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui. Puta. Ei, que coisa boa, cara. Que bênção. Coisa boa. O Mário Américo, amigão querido aqui, lembrou uma coisa. Meu pai é outro que ama essa música, né? Na próxima eu tenho que chamar ele junto para ele cantar. Porque ele cantando isso também é uma delícia de ouvir. Glória a Deus, cara. Que coisa linda. Bom demais. Que live linda, cara. Bom demais te encontrar por aqui. Glória a Deus. Um beijo Se especial. Se continuar essa pandemia, marca outro mês que vem. Tá fechado. Tá fechado. Aliás, nós temos que marcar também na comunidade. Não, na comuna eu já tenho data marcada. Eu sei que janeirão, no mínimo, janeirão. Terceiro janeiro é obrigatório. Terceiro fim de semana de janeiro vai ser o 6º ano, hein? Na comuna. Eu sei. Mas o povo aqui te ama, velho. O povo aqui te ama. Não te largamos de jeito nenhum, não. Ninguém de vocês, viu? Só o Ronaldo tá lá e ele só dá um alô e vai embora. Eu fico lá com o Bi, fico lá com o Bizão, só o Bi e eu. Mandando ver louvor e palavra, cara. Cara, um beijo especial para você, para Rosana, para os meninos. E a tua esposa querida. Te amo, viu? Te amo demais. Vocês todos que estiveram conosco aqui, um beijo para todos vocês. São muito amados do Senhor, viu? Obrigado, beijo no seu pai, na sua mamãe querida, Sueli, um beijo se tu tá conosco ainda. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Meu querido Ademar, o Ronaldo, toda essa família linda e abençoada. Obrigado, viu, mano? Vai. Obrigado. Pessoal, a live fica gravada. Vai para o meu canal no YouTube, youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Amanhã ela vai para o YouTube. E nos próximos dias, a gente vai disponibilizar em formato de podcast. Nós vamos disponibilizar no Deezer e também no Spotify. É só você pesquisar por Carlos Bezerra JR. Tá bom, queridão. Obrigado, irmãos. Um beijo para todos vocês, igreja querida, irmãos amados. Desculpa se eu não
se eu não respondi devidamente qualquer coisa, mas Ótimo. tá tudo na bênção. Um beijo para vocês todos. Bora. Beijo, boa noite. Bora, boa noite.